Está com o Guerra e Paz, desta noite de quarta-feira, aqui no Now. Vamos para o primeiro convidada desta noite, a Daniela Nunes, nossa especialista em assuntos internacionais. Boa noite, bem-vinda, Daniela. Bem-vinda, Daniela. Boa noite, Germano. Antes de mais, queria-te perguntar, o que ontem ouvimos de China e Paquistão, a iniciativa de 5 pontos, que papel olhas para ela, nomeadamente o significado da China se ter envolvido? Olá, Germano. Viva. Boa noite, Pedro. Olá, Boa noite para Daniela. quem nos vê e ouve. Olha, eu acho que esta iniciativa, enfim, para já não é um caminho efetivo para um acordo de paz, até porque ambas as partes, aquelas que interessam mais, as protagonistas, ainda não se manifestaram, muito menos positivamente em relação a esta proposta. Mas eu acho que é uma proposta que vai muito para além, se é que já a podemos chamar assim, de um prelúdio para um possível acordo de paz. Acho que, no fundo, é um documento que visa formalizar uma arquitetura de segurança alternativa para o espaço euroasiático. Acho, sobretudo, que marca aqui uma transição da China, muito mais, enfim, com uma posição muito mais proeminente do que propriamente o Paquistão, que passa de ser um gigante exportador, tem sido sobretudo esse o lugar da China no mundo, para um árbitro normativo do ponto de vista internacional, do ponto de vista global. Portanto, a China a assumir aqui uma posição de quem está meramente a observar e a fazer o papel do diplomata, se quiseres até, quando o seu principal rival económico, tecnológico, está a pôr os pés pelas mãos num conflito que iniciou sozinho, mas que agora não consegue sair dele nem sozinho, nem acompanhado. Tentou puxar os europeus para uma resolução ou para uma partilha de custos e de responsabilidades, nomeadamente no que respeita ao Estreito de Hormuz, mas não conseguiu ter sucesso. E, portanto, o que eu acho que está a acontecer aqui é que a China quer criar uma imagem de um bloco de estabilidade em que ela surge como a pioneira, quem toma a dianteira deste bloco, e alguns países, como é de resto o caso do Paquistão, têm obviamente interesse em seguir essas passadas, na medida em que porventura estão, ou porventura se revêem mais naquilo que poderá vir a ser uma arquitetura desenhada ou comandada pela China do que, pelo contrário, uma arquitetura desenhada e comandada pelos Estados Unidos. Curiosamente, no dia em que é apresentado esse plano, o Irão sinaliza e deixa passar 3 navios chineses em Hormuz. Há um sinal que a China pode ter esse papel. Bom, não só há um sinal, como o Irão também quer mostrar aos Estados Unidos que não só pode bloquear os Estados Unidos e os seus aliados, ou pseudo-aliados, já não sei muito bem qual é que é o termo mais rigoroso a utilizar, como também pode viabilizar um conjunto de oportunidades para os seus rivais, nomeadamente a China, não é? Não só pode bloquear-nos a todos nós, o mundo ocidental, como pode também oferecer uma alternativa, enfim, a países rivais, como por exemplo a China, em relação ao bloqueio do mundo ocidental. Daniel, daqui a 3 horas Trump deverá dizer que está tudo a correr dentro do plano e que daqui a 2 ou 3 semanas conta que a guerra acaba. Como é que ele pode dizer uma coisa dessas? Olha, eu acho que para já essa é uma impossibilidade, enfim, só é uma possibilidade do ponto de vista teórico, porque do ponto de vista técnico e político, obviamente, não creio que estejamos a caminhar para o fim do conflito. Acho, aliás, que Trump está a enredar-se ele próprio e sozinho numa narrativa que muito possivelmente lhe vai custar as intercalares em novembro e, quiçá, um processo de impeachment. Portanto, não vejo que estejamos nem do lado do Irão a caminhar para uma desostilização do regime. Aliás, pelo contrário, quanto mais Trump surge com esta retórica de que o Irão está a implorar por uma negociação e de que o Irão está a pedir uma negociação e o Irão, por seu turno, diz que não está a pedir nada, quer dizer, entramos aqui numa situação altamente paradoxal em que Trump quer vender a narrativa de que está na dianteira do curso da guerra e está aos comandos de um plano negocial que é implorado pelo Irão, mas na verdade aquilo que vai conseguir é afastar o adversário, porque o está a colocar, enfim, numa posição que é modo baixo, não é? Que está a colocar o Irão quase que numa posição de rendição obrigatória. O Irão, repito, que diz que não está a pedir negociação nenhuma. Portanto, na realidade, Trump está, por um lado, e como já disse também,
a lidar com a frustração de não ter tido o apoio do ponto de vista europeu e dos aliados também em seio de Aliança Atlântica, está a lidar com a frustração de ter que sair daqui sozinho. Por outro lado, também está a lidar com a frustração de, ao querer chamar os iranianos para custear com ele, ou, portanto com os Estados Unidos, um possível estabelecimento de contactos que visem criar aqui o caminho para as negociações, e o Irão, do seu lado, a dizer que afinal não quer negociações nenhumas porque está a ver que está a conseguir capitalizar muito bem o bloqueio do Estreito de Hormuz e que económica e energeticamente está a estrangular-nos a todos. E, portanto, isso vai, enfim, eu julgo que isso vai continuar a ter Deixa-me só dizer uma coisa. impacto. Para ti é claro que há um comando claro do Irão, apesar desta situação. Hoje, por exemplo, há a questão do presidente do Irão, visto como mais moderado do que o regime teocrático, Pezeshkian. Não tenho muita certeza disso. Mas que manda uma carta aos americanos dizendo que o Irão nunca quis esta guerra e que sabe fazer a diferença entre os líderes americanos que estão a atacar o Irão e o povo americano. Bem, eu acho que esse é um discurso que serve sobretudo para uma coisa, que é para incendiar ainda mais os americanos, não é? O discurso que Donald Trump está a tentar fazer para consumo interno, de que os iranianos estão a implorar por uma negociação, na verdade, só consegue convencer o próprio Trump, não é? Uma sondagem muito recente da NBC, da CBS News, revela que quase 70% dos americanos acha que nunca lhes foram transmitidas, explicadas as motivações desta guerra. Portanto, só Trump, na verdade, é que acha que esta guerra é válida e é uma guerra, enfim, que não é de opção, que é uma guerra que, de facto, tem tudo a ver com os interesses de segurança. Que estás a falar de sondagens, trazer-te uma precisamente da NBC, que refere que 66% dos americanos consideram que esta é uma guerra escolhida. Sim. Não é uma daquelas guerras em que é inevitável entrar, e quase 70%, 68%, consideram que a guerra não foi de facto explicada. Quem é que quer esta guerra, afinal? Olha, eu acho que há um ator... Germano, fiquei a meio, mas prometo que ainda tento responder à tua pergunta anterior. Eu acho que há alguém que quer, um ator muito específico, que quer muito esta guerra, para quem esta guerra é um problema existencial, que é Israel, que eu acho que funcionou aqui muito como um elemento instigador do conflito perante Donald Trump, que, a meu ver, não entrou nesta guerra como um verdadeiro estratega. E, aliás, conforme se está a ver, enfim, se é que existe uma estratégia, ela não era assim tão boa, porque existem, de facto, alguns defensores entre nós de que Donald Trump tinha, de facto, uma estratégia e continua a ter. Mas eu acho que ele entrou, sim, como um facilitador. E um facilitador para quem? Para o seu homólogo Benjamin Netanyahu. A capital federal dos Estados Os americanos Unidos não entendem... Exato. Os americanos não entendem esta guerra, sobretudo não querem esta guerra. E hoje mesmo aqui no Now, ao longo do dia, temos estado a ver algumas peças dos americanos, portanto, o comum, o cidadão comum nos Estados Unidos, que pura e simplesmente, quase que de um dia para o outro, deixou de ter a possibilidade de abastecer o carro, portanto, a testar. E, portanto, isto de facto está a ter um impacto na vida das pessoas, que elas, por um lado, que, enfim, sentem esse impacto nas suas carteiras, não é? E depois, por outro lado, mesmo que elas tivessem que sofrer um certo impacto nas suas casas, na sua qualidade de vida, por um bem maior, que é o da segurança nacional, bom... Se calhar, postas as coisas na balança, as pessoas ponderariam acerca da possibilidade desta guerra ser, de facto, ter a ver, de facto, com uma questão de interesse nacional e de segurança nacional. Não nos podemos esquecer do dinheiro que está a ser gasto nesta guerra e que podia ser aplicado, obviamente, noutros problemas que são mais urgentes para os americanos. O que é que pode decidir esta guerra? Porque para Donald Trump o principal problema nesta altura já está resolvido, que é a capacidade que o Irão tinha ou teria e que já não tem para lançar um míssil nuclear sobre qualquer inimigo. Olha, essa pergunta ainda é um bocadinho difícil de responder, sobretudo porque nós... Ela já foi respondida ainda ontem por Donald Trump. Nós estávamos às portas do prazo que Donald Trump nos forneceu para a guerra estar concluída, que eram as 4, 5 semanas,
Entretanto, ele já veio fazer uma prorrogação desse prazo, portanto, disse que mais 2 ou 3 semanas para as coisas ficarem resolvidas. Portanto, eu creio que esta guerra não ficará decidida nos termos mais convencionais ou, se quiseres, do ponto de vista mais clássico, em que as questões centrais são disputas territoriais. Eu acho que esta será uma guerra em que aquele que aguentar mais a gestão da saturação e o estrangulamento em relação às dificuldades e às perdas humanas e não humanas será quem vai sair vencedor. E, portanto, isso faz com que este universo temporal em que estamos a trabalhar de meras semanas, sejam elas 4, 5, 6 ou 10, enfim, a mim parece-me um bocadinho utópico e creio que ainda vamos ter aqui largos meses de diz que disse, negociações que afinal não são negociações, são só contactos. Trump, por um lado, a dizer que os iranianos estão a implorar, os iranianos, por outro lado, a radicalizarem-se bastante mais, e por isso é que eu estava a dizer que tenho muitas dúvidas sobre o relaxamento ou o desanuviamento desta presidência nova. Portanto, eu acho que só há aqui alguém que está a fingir-se muito otimista, que é Trump, mas que, na verdade, eu acho que está a perceber que cometeu um erro, possivelmente, que vai custar a sobrevivência política.